Fala turma, professor Samuel Dória, mais uma vez falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Chegamos em nossa 23ª aula dessa maratona de estudos. Então, gente, em nossa 23ª aula, nós não podemos esquecer que o nosso componente curricular é matemática. Essa aula tem como público-alvo vocês, alunos do 9º ano do ensino fundamental. Nessa aula de hoje, nós vamos falar de equações biquadradas que encontra-se na página 109. Já falamos de equação do segundo grau, tanto as completas quanto as incompletas. Já vimos a fórmula de Bhaskara, já vimos todos os termos A, B e C, já vimos delta. Então aí hoje nós vamos ver um outro modelo de equação do segundo grau, mas que aparece de forma disfarçada. E que vocês precisam saber dessas habilidades que nós vamos agora explorar para identificar ela como uma equação do segundo grau. E aí, vamos juntos? Então, o objetivo dessa aula é identificar uma equação do segundo grau com expoente maior que 2. Então, nós vimos que uma equação do segundo grau é aquela equação em que o maior expoente da variável é 2. Mas agora nós vamos ver que podem aparecer equações do segundo grau com o expoente da variável maior que 2. Mas aí, quando a gente simplificar, ela volta a ser uma equação do segundo grau com o maior expoente sendo 2. Mas aí nós vamos ver de que forma se dá essa simplificação. Então, gente, olha, primeiro vamos entender. Denomina-se equação biquadrada na incógnita x, toda a equação na forma ax elevado a 4, mais bx elevado a 2, mais c igual a 0. Mas também nós temos aqui com x elevado a 8, elevado a 6, e aí depois nós vamos ver essas habilidades, né? Mas hoje nós vamos ver quando nós nos deparamos com uma equação que ela tem o maior expoente da variável x sendo 4 e que essa também é uma equação quadrática, a equação do segundo grau. Então, por exemplo, eu tenho aqui x elevado a 4 menos 10x elevado a 2 mais 9 igual a 0. O que é que nós vamos analisar? Primeiro, o maior expoente da variável x é 4. Mas aí o termo b agora tem o expoente 2. E o termo c continua sendo o termo independente. O segundo membro é 0. Ou seja, todas as características de uma equação de segundo grau. Aí eu tenho também x elevado a 4 menos 5x ao quadrado mais 4 igual a 0. Todas as características de uma equação de segundo grau. O que muda é que o maior expoente da variável x é 4 e que o termo b tem expoente 2. Então, gente, aí nós vamos ver como transformar ou reduzir essa equação biquadrada em uma equação de segundo grau. Então, aí vamos resolver essa equação aqui, x elevado a 4 menos 5x elevado a 2 mais 4 igual a 0. Vamos ver quais habilidades nós vamos aplicar para solucionar essa equação. Então, primeiro vamos entender. Nós precisamos fazer uma decomposição dos expoentes. Simplificar. Eu posso pegar os expoentes dessa equação e dividir por 2. Se eu dividir o expoente 2, que é o expoente do termo b, por 2, eu também posso dividir o expoente do termo a, 4, por 2. Aí, quando eu faço essa simplificação, eu fico com 4 dividido por 2, fico com x elevado a 2. Veja, eu botei π. Por que π? Porque quando a gente faz a transformação, a gente muda a variável. Isso é importante que seja feito. Por quê? Porque se a gente continuar com a incógnita x, quando nós encontrarmos as raízes, nós vamos encontrar para a equação biquadrada. Mas não é para a equação biquadrada. Nós vamos encontrar para a equação de segundo grau. Depois nós vamos explorar as habilidades das equações biquadradas. Ou seja, a equação biquadrada ela tem 4 raízes. Nós vamos ver ainda. Então, gente, aí olha, eu simplifiquei. 4 dividido por 2, expoente 2. Mudei também a variável. Era x, botei p, pode ser qualquer outra. Aí 2 dividido por 2, 1. Então o termo b eu posso manter x, não tem problema. E o termo independente 4 continua 4, igual a 0. Ou seja, a equação do segundo grau que nós vamos trabalhar é essa daqui, ó. P ao quadrado menos 5x mais 4 igual a 0. Dessa equação nós temos que o a é 1, que é o coeficiente do termo a, né, do maior expoente, que é 2. Do termo b é menos 5, que é esse daqui, o coeficiente de x. E o termo c, que é o termo independente, é 4. São esses os coeficientes que nós vamos usar para calcular x1 e x2, ou p1 e p2. Então, lembrando que nós vamos usar a fórmula de Bhaskara, e aí, em princípio, nós vamos usar a primeira parte, delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Já temos a, que é 1, b, que é menos 5, e c, que é 4, termo independente.
Então, substituindo na fórmula, nós ficaremos com menos 5 ao quadrado, dentro do parêntese, porque é negativo, menos 4 vezes 1 vezes 4, ou seja, vezes A vezes C. Menos 5 ao quadrado é 25 positivo. 4 vezes 1 é 4, vezes 4 é 16. Então, 25 menos 16. 25 menos 16 é 9. Estamos dizendo que o discriminante delta é 9. Se o discriminante delta é 9, ele é maior que zero, essa equação tem duas raízes reais distintas, diferentes. Vamos calcular P1 e P2? Então, para calcularmos P1 e P2, nós vamos usar a segunda parte da fórmula de Bhaskara e usar os mesmos coeficientes, A, B e C, e agora delta. Então, gente, aí agora nós vamos usar a segunda parte da fórmula de Bhaskara para encontrar P1 e P2, as raízes da equação. Vamos usar os coeficientes A, B e C e vamos usar também o discriminante delta. Aí a segunda parte é P é igual a menos B mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes A. Aí nós temos mais ou menos, mas nós sabemos, em primeiro instante a gente usa menos, no segundo instante a gente usa mais. Aí quando nós substituirmos, nós vamos ficar com P, que é igual a menos 5, vocês sabem, aqui é menos B, como B lá era menos 5, ficou menos 5. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 9, dividido por 2 vezes A, que é 1. E aí nós fazendo o jogo de sinal, nós temos que menos vezes menos dá mais, então fica 5, menos a raiz quadrada de 9, vamos usar primeiro menos, depois mais. A raiz quadrada de 9 é 3, dividido por 2, porque 2 vezes 1 é 2. 5 menos 3 é 2. E 2 dividido por 2, nós estamos dizendo que P é igual a 1. Ou seja, a primeira raiz dessa equação P1 é igual a 1. Aí agora nós vamos usar a segunda parte, ou seja, com mais, para encontrarmos P2, a segunda raiz. Então, para encontrar P2, nós vamos fazer as mesmas substituições. Só vamos mudar o sinal. Trabalhamos com menos, agora vamos trabalhar com mais. Então ficamos com 5 mais 3 dividido por 2. E aí 5 mais 3 é 8, e 8 dividido por 2 dá 4. Eu estou dizendo que a segunda raiz dessa equação P2 é 4. Portanto, nós escrevemos o conjunto de solução da equação do segundo grau. A solução é 1 e 4. Mas lembre que nós tínhamos uma equação biquadrada, transformamos em uma equação do segundo grau. Na próxima aula, nós vamos trabalhar com as raízes da equação biquadrada. Então, gente, essa aula de hoje foi muito simples. Estamos terminando o estudo da equação do segundo grau. Na próxima aula, nós vamos ver as raízes da equação biquadrada e uma outra equação chamada de equações irracionais. Não esqueça de solucionar o problema proposto no formulário. Não esqueça de curtir e comentar esse vídeo. Deixe aqui uma sugestão nos comentários. Um forte abraço e até o próximo encontro.